Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos no próximo domingo. Segundo especialistas no assunto, o documento mudou o cenário no trânsito pelo país e representa um avanço no setor. Eu vou bater um papo agora sobre a importância e os impactos do CTB na vida de todos os brasileiros com o doutor em transportes e professor do Instituto Federal de Goiás, Adriano Paranaíba. Está conectado com a gente, professor? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia aí para todos que estão acompanhando o Santo Café. Professor, é isso mesmo? Todos os brasileiros, inclusive os que não têm carro? Sim, com certeza. Nós temos que lembrar que são 25 anos de história e nesses 25 anos de história nós temos conquistas históricas importantes e até mesmo conquistas recentes, porque o nosso Código Brasileiro de Trânsito ele não é estático, né? Ele realmente, por atuação tanto do Conselho Nacional de Trânsito, Secretaria Nacional de Trânsito, bem como o Congresso Nacional, foi atualizando isso e modernizando o nosso Código de Trânsito. Então, temos muitas coisas para comemorar nesses 25 anos de trânsito, de Código Nacional de Trânsito. Quero continuar falando sobre isso. Eu estou com um número aqui, olha só. A frota de veículos no país já alcançou 100 milhões. É muita coisa, né? Esse número deve aumentar. Isso quer dizer, então, que o Código de Trânsito deve continuar sendo modificado, sendo aprimorado, né, professor? Quais devem ser as prioridades para o futuro? Não, na verdade, o nosso código, como você falou muito bem, ele não é só para carro, né? A gente fala de carro, quando fala em trânsito, nós pensamos muito no carro. Mas uma das grandes conquistas que nós tivemos nesses 25 anos é realmente o reconhecimento dos outros atores do trânsito. As bicicletas, o pedestre, recentemente patinetes, o tal dos ciclomotores, né? Os veículos ciclomotores com motor e com autopropelidos. Então, assim, nós temos uma contemplação dentro do nosso Código de Trânsito de todos os tipos de veículos de transporte e as características de cada um bem definidas, bem como as responsabilidades, que é também um ganho muito grande que nós tivemos, uma responsabilização dos atos no trânsito. Professor, a gente percebe o quanto ter uma lei que esclareça e regulamente uma medida faz a diferença quando olha para a questão do cinto de segurança, né? Um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que antes da obrigatoriedade do cinto, em 1989, apenas de 2 a 4% das pessoas usavam equipamento de segurança regularmente. Hoje é um hábito, acho que a gente pode colocar assim, né? Praticamente todo mundo tem o costume de usar o cinto de segurança. Mas alguns especialistas falam que ainda é preciso educar mais sobre o uso no banco de trás. Qual é a avaliação que a gente pode fazer sobre isso? Bem, o cinto de segurança é uma dessas conquistas históricas que eu falei. Principalmente tudo relacionado à segurança, nós tivemos uma evolução muito grande. A questão do cinto de segurança, hoje é estranho ver alguém sem cinto de segurança na frente, né? Então foi uma construção, é um processo de construção civilizatória que nós tivemos de forma positiva. A mesma coisa os capacetes, é muito difícil hoje a gente ver alguém aí andando sem capacete nas vias, correto? A questão do cinto de segurança no banco de trás é porque nós também temos aí um movimento de modernizar também os veículos, né? Então, agora que a gente está tendo veículos que têm cinto de segurança, compatíveis com cadeirinhas de segurança, então a questão tecnológica vai facilitando e o processo legal, a nossa legislação vai acompanhando isso também. Por exemplo, antigamente, há um pouco tempo atrás, nós tínhamos a obrigação de andar com a luz ligada do carro nas rodovias. Hoje, muitos veículos já vêm com aquela sinalização de LED que já fica funcionando direto, então o código já entendeu que aquilo lá pode substituir. Então, não é só obrigações, o código também acompanha muito a modernização. E uma da modernização que é muito importante, que é uma das mudanças mais recentes do código, é a questão dos documentos poderem ser digitais. Como é bom, eu não sei quantas das pessoas que estão nos vendo, mas eu sou um cara que estou amando você poder ter a sua carteira de motorista no celular, o documento do carro no celular, você já recebe notificações a respeito não só a questão da multa, mas principalmente de descontos quando você paga a multa no aplicativo. Olha só, são muitas as mudanças, né? E mudanças que geralmente vêm facilitando a vida dos motoristas. Entre as leis de trânsito mais duras que a gente tem hoje no Brasil está a Lei Seca. Ela representa um desses avanços que o senhor mencionou, né?
Correto. A lei seca realmente faz toda a diferença no país que nem o Brasil, que a gente tem uma frota muito grande, né? Uma coisa que ajuda muito a lei seca ter aí sido aí realmente um caso de sucesso foi o mesmo processo que a gente teve com o cinto de segurança, né? Educar, o processo de educar para depois a gente realmente buscar a punição e responsabilizar, né? Porque não é só a questão de proibir a bebida, é realmente a gente ter um motorista consciente da importância que é a responsabilidade de estar dirigindo o carro e que isso envolve muitas vidas. Infelizmente, quando nós olhamos hoje para a questão de acidentes de trânsito, vemos pessoas aí, às vezes, dirigindo alcoolizadas, o problema não está no Código de Trânsito. O problema está no nosso processo jurídico, judicial. O problema não é o código, deixa claro lá as punições, são punições severas, multas severas, a pessoa pede a carteira. O problema é um processo do ambiente de impunidade um pouco que a gente tem no Brasil, por causa de morosidades, por causa de uma série de questões que faz com que, infelizmente, alguém que mate alguém dirigindo no trânsito possa, em pouco tempo, estar aí em liberdade. Os motociclistas geralmente levam a pior quando acontece um acidente de trânsito. Quero saber do senhor, falta regulamentação ou, na verdade, o que falta é uma obediência maior às regras que existem? É possível afirmar que, na maioria dos casos, o que provoca os acidentes é a imprudência? Olha, essa questão do trânsito, principalmente relacionados a motoristas de motocicletas, nós não podemos achar um culpado. É uma combinação de fatores. Os carros muitas vezes não respeitam a motocicleta como um veículo, porque o código ele deixa para a gente qual o ensinamento. A moto é um veículo igual a um carro, ele merece ter o espaço dele respeitado igual ao carro. Porém, muitos motociclistas também não entendem que sua moto é um veículo e muitas vezes ficam zigue-zagueando aí na rua. Então, nós não podemos aqui pôr a culpa no motoqueiro, não podemos pôr a culpa nos carros que não respeitam o motoqueiro. Eu vejo que é uma combinação e é muito mais uma questão realmente de a gente ter essa cultura, né, de respeitar a moto, respeitar a bicicleta, respeitar o pedestre como agentes do trânsito, pessoas ali que fazem parte do trânsito. A rua não é só do carro, a rua é de todas as pessoas, independente da forma como você está se movimentando. Vamos falar sobre os ciclistas agora? Eles cometem muitos erros no trânsito, né, professor? Existe alguma regulamentação voltada para eles? Sim, o código deixa claro lá a questão do papel e da função do ciclista dentro das vias. Mas, de novo, né, os ciclistas, como as ruas são muito perigosas, porque os carros também não entendem o papel do ciclista, qual é o espaço, a distância que é necessária deixar para você, para o ciclista, quando você vê um ciclista, os ciclistas acabam cometendo um grave erro, que é ir para a calçada. Eles fogem para a calçada do perigo da rua e acabam que eles representam muitas vezes um perigo para as pessoas que estão andando a pé. Então, é uma combinação de fatores. O que eu vejo muitas vezes relacionados ao não conhecimento das regras por conta dos ciclistas e dos motociclistas é realmente a questão de levar uma educação, um processo de ensinar, de educar, né? Não estou falando aqui para obrigar as escolas a ter uma disciplina sobre trânsito, mas deixar isso mais permeável no dia a dia, né? Nas conversas, o governo faz tanta publicidade, né? Deixar mais claras essas regras de respeito e de papel de cada um. E os pedestres? É a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Muitas vezes a gente não sabe, o pedestre muitas vezes não sabe o seu direito dentro da via, né? E aí muitas vezes, né, eu faço muito essa experiência, né? Atravessar uma faixa de pedestre, muitas pessoas falam, o motorista não respeita, mas o pedestre também não faz por onde de sinalizar, falar que ele vai ultrapassar, que ele vai passar ali, esperar. Então é um processo educacional. Existem cidades, né? Eu lembro quando começou a implementar a faixa de pedestre, e a obrigação de se parar na faixa de pedestre, teve cidades que isso aconteceu com maior velocidade, esse aprendizado. Então, de novo, não é criar uma regra, falar que vai punir se não cumprir a partir de hoje, mas é um processo de educação no trânsito. Por isso que a gente tem lá a Semana Nacional do Trânsito, mas não pode ficar só na Semana Nacional do Trânsito. É um processo, acho que isso é importante a gente frisar, né? Essa parte educacional precisa ser
bem estruturada para que a gente não fique só punindo os motoristas, como acontece em muitos casos. Agora, professor, em outros países, como na Colômbia, por exemplo, é obrigatório que o motociclista use o colete ou o capacete com a placa da moto escrita. Especialistas defendem que essa é uma boa ideia e que a medida poderia ser implementada no Brasil. Quero saber qual avaliação o senhor faz com relação a esse assunto. Isso pode ser positivo aqui também? Eu acho muito precário isso como uma solução para os problemas, né? Eu acho que é tudo uma questão de causa e consequência. Por que que lá na Colômbia precisou colocar colete com numeração nas pessoas? Por uma questão de segurança pública. Então o problema não é a moto, o problema é a segurança pública. Nós já temos a placa que já ajuda a facilitar o acesso das informações daquela moto. Por exemplo, se uma pessoa eventualmente vai andar na traseira ali de uma moto, ele vai ter que ter um colete para ele? Como é que funcionaria? Então, eu vejo assim que é muita burocracia. Eu vejo que a gente criar muita obrigação também dificulta o aprendizado do trânsito. Não adianta a gente criar também um monte de regra para a pessoa seguir, se isso vai dificultar mais ainda o processo de aprendizado. Você tem que ter regras simples, claras, poucas, né, que aí é fácil da pessoa decorar, da pessoa saber que ela tem que seguir, e aí a gente resolve o problema. Na Colômbia, esse problema é muito mais relacionado à questão de segurança pública. Aqui no Brasil, o problema das motos estão muito mais relacionados à questão de imprudência. Muitas pessoas pegam a moto. Aí tem um outro problema. Por que muita gente dirige moto de qualquer jeito? Porque não fez lá o processo de tirar a carteira. Por que não fez o processo de tirar a carteira? Porque o de processo de tirar a carteira é muito cara. E às vezes a pessoa precisa trabalhar, ele precisa pegar a moto para trabalhar. Então ele vai acabar dirigindo sem carteira. Se eu estou dirigindo sem carteira, por que eu vou seguir as regras? Eu já estou errado mesmo. Então é um ciclo que a gente tem que melhorar, facilitar o acesso à informação, e essa informação tem que ser mais simples possível, para a pessoa saber respeitar. O Código de Trânsito Brasileiro busca educar o motorista, principalmente via punição financeira. Esse modelo é o mais eficiente? Dá para dizer que tem dado certo? De novo, o modelo brasileiro está correto. Ele não só pune financeiramente, como também leva para a esfera penal. O problema é a sensação que a gente tem no Brasil, a sensação de impunidade, né? O pessoal, tá, depois eu pago isso aí, eu ponho o nome, né? Depois eu ponho no nome de não sei quem, aí eu vou... Então, assim, é um problema que não é do Código, é um problema do sistema judicial brasileiro. Muita gente, vamos voltar lá que você falou da lei seca, muita gente começou a preferir ir para a balada de Uber, né, e voltar de Uber, do que pagar a multa, que é muito mais cara do que o Uber. Então, nesse ponto, eu vejo que foi um avanço a questão, porque se não doer no bolso, a pessoa não respeita, né? Porém, não pode ser também aquela fábrica de multa, que sai multando o cara por qualquer coisa. De novo, regras simples, claras e fáceis de seguir. O CTB é uma das regulamentações de trânsito mais completas do mundo, mas a gente tem fiscalização suficiente para que ele seja plenamente executado? É o problema que a gente falou agora há pouco, né? O problema da fiscalização, mas nós vamos fiscalizar o que e como, né? Infelizmente, a questão das multas, houve uma série de abusos. Um motivo interessante para esses abusos que ocorreu foi a municipalização dessa fiscalização, que aí cada município fiscaliza de um jeito. Então, é um problema para ser resolvido de você criar uma homogeneização de como tem que ser feita essa fiscalização na municipalidade. Então, isso ajuda a você melhorar isso. Então, o problema não é a falta de fiscalização, é a fiscalização ser coerente, né, realmente buscar atender a melhoria do trânsito e não só fiscalizar para multar. Enquanto a gente tiver órgãos de trânsito preocupados em multar, a gente não vai ter uma fiscalização que resolve. A gente tem que ter órgãos de trânsito preocupados em educar e ensinar aquele motorista. De que adianta eu levar uma multa se eu nem sei aonde que eu levei aquela multa, eu nem lembro onde eu levei aquela multa? A pessoa não aprende. Então, esse é o processo. A gente teve mudanças no CTB para esse ano? Nós tivemos mudanças, a última mudança que nós tivemos no CTB foi justamente essa questão que teve no Congresso Nacional, né, provocado por aquele projeto de lei que foi levado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas muitas mudanças veio do Congresso Nacional, a digitalização de carteira de motorista, a documentação
eletrônica que facilita não só o transporte do documento, mas principalmente a transferência e a alienação de documentos. Então, tivemos aí umas mudanças recentes, porque as mudanças foram feitas na lei, mas elas precisam ser regulamentadas pelo Senatran, né, o antigo Denatran. Então, aí a regulamentação chegou faz pouco tempo, então a gente tem essa sensação de que mudou de novo. Não, é porque houve a regulamentação das mudanças do CTB que aconteceram há 2 anos atrás. Perfeito. Adriano Paranaíba, doutor em transportes e professor do Instituto Federal de Goiás. Obrigado pelo tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos e informações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.